projetar, construir, modificar elementos e sistemas visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e solucionar problemas da sociedade. É assim que a engenharia, a agronomia e as geociências desenvolvem e aprimoram uma ampla variedade de produtos e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. Produzir energia, gerar novos produtos, multiplicar a produção de alimentos, materializar soluções, construir cidades, proporcionar o desenvolvimento do nosso estado. A engenharia, a agronomia e as geociências são os caminhos para proporcionar mais qualidade de vida para todos. Com foco no desenvolvimento do nosso estado, há 89 anos, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício profissional. Com isso, o Conselho protege a sociedade, promovendo a segurança, o bem-estar social e humano e o equilíbrio ambiental. Isso significa mais oportunidade de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados, segurança e qualidade nos serviços prestados. CREA-MG, modernizando, inovando e avançando sempre na prestação de serviços. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao capítulo 4 do nosso módulo 3. Nesse capítulo vamos abordar um pouco, sobre inversores fotovoltaicos e controladores de carga, Como já foi falado nos outros capítulos, esses equipamentos é que vão fazer o gerenciamento entre cabos, painéis, baterias e etc. O primeiro que a gente vai falar vai ser sobre os controladores de carga. Os controladores têm uma característica de ser CC-CC, ou seja, corrente contínua. Eles não fazem a conversão de contínua para alternada. Então, apesar de não fazer essa conversão, eles fazem esse gerenciamento, Então, ele vai ser capaz de adequar os níveis de tensão dos módulos, E fazer esse gerenciamento das cargas das baterias e também de enviar essa tensão e corrente para a carga que estiver conectada a ele, A princípio, uma carga que também funcione em corrente contínua, ok? Como já foi visto, a gente pode ter vários tipos de inversor, de controlador, Aqueles equipados com MPPT, aqueles que não, Enfim, mas eles vão ter essa característica de trabalhar sempre e unicamente com tensão e corrente contínuos. Pessoal, no tipo de instalação onde são usados controladores de carga, a tensão de saída é tipicamente contínua, ou seja, eu tenho que ligar aqui uma carga que seja capaz de funcionar em corrente contínua, ok? Caso você queira adaptar essa instalação para corrente alternada, é possível usar um inversor. O inversor é esse equipamento, então ele tem uma entrada de tensão contínua, certo? Porém a saída dele é alternada, então ele realmente vai fazer essa conversão de contínua para alternada. Então, associado a um controlador de carga, você consegue, fazer uma função bem parecida com um inversor convencional, Você consegue transformar a tensão dos módulos, que é contínua, para tensão alternada, ok? Então você liga, a saída do controlador de carga na entrada do inversor, sempre observando a tensão dos dois, os parâmetros dos dois se são compatíveis. Entrando na categoria de inversores, o primeiro que a gente vai ver vai ser o microinversor. Esse microinversor tem uma característica chamada MLPE. Essa característica vai ser
relacionada ao controle de potência ao nível de módulo, ou seja, cada painel, né, cada módulo fotovoltaico vai estar conectado individualmente a uma entrada desse microinversor, ok? Dessa forma, ele vai conseguir extrair o melhor de cada painel. Abrindo uma aspas aí, alguns fabricantes, pessoal, criaram microinversores, né, que são chamados microinversores, porém que suportam uma potência de até 1.200 watts em cada entrada, certo? Em cada MPPT, né? Isso permite com que o instalador instale até 2 painéis em uma mesma entrada. Porém, ele ainda chama esse equipamento de microinversor, apesar de não ser um controle a nível de módulo, né? Nesse caso, você instalando 2 painéis em cada entrada, porém permanece com um controle mais refinado, né? Que você vai conseguir controlar e observar painéis 2A2, né? E ele ainda chama isso de microcontrolador, né? E porém já perde um pouco dessa originalidade da função desse equipamento, certo? Mas as características principais do microinversor é de ter uma entrada individual, ou seja, uma MPPT para cada painel, certo? Dessa forma, qualquer falha que ocorrer, você consegue identificar rapidamente, né, em qual painel que ocorreu, né? Da mesma forma, se tiver um painel sombreado, por exemplo, esse painel não vai afetar a produção dos demais, né? Então esse tipo de equipamento ele é usado principalmente onde você tem um grande risco de sombreamento e sombreamentos diferentes em horários diferentes em cada água desse telhado ou dessa instalação, né? Seja ela como for. Pessoal, esse aqui é um microinversor, ok? É um inversor que pode ser instalado diretamente sobre o telhado, embaixo dos módulos. E ele tem a característica de ter as entradas já preparadas para cada módulo. Então esse aqui tem 2 entradas, ele suportaria 2 módulos, né? 2 painéis. Aqui a gente tem os cabos, né, de entrada e saída AC. Então esses inversores eles podem ser ligados em conjuntos com vários inversores. Então esse cabo que sai desse inversor pode ser ligado em próximo e assim formar um conjunto de microinversores, né? Um sistema modular. Então eu posso ligar vários inversores, né? Tem um limite estabelecido pelo fabricante para não exceder a corrente desses cabos. Normalmente 2 ou 3, eu posso ligar eles em paralelo através do próprio cabo que já vem acoplado, né, no microinversor, ok? Ele já vem com suportes para prender no próprio trilho de fixação dos módulos. Eu posso fixar também esse inversor, ok? E uma grande vantagem dele é que você consegue fazer esse monitoramento painel por painel, né? Então cada módulo vai em uma entrada e dessa forma eu tenho um controle individual. Então é muito usado para sistemas onde pode ocorrer sombreamento, porque se um painel estiver na sombra, isso não vai afetar os demais. Então esse é o microinversor. O outro tipo de inversor que a gente vai ter vai ser o inversor tipo string, né, que é o inversor mais convencional, certo? Aquele inversor onde a gente vai associar uma série de módulos, né, e essa série de módulos, né, esse conjunto de painéis chamado de string, é que a gente vai ligar em uma entrada desse inversor, certo? Esse inversor, pessoal, tem a característica de ser um pouco mais economicamente viável, ou seja, o payback desse inversor ele costuma vir mais rápido, apesar de não ter, né, as mesmas características de um
de um microinversor, né, no sentido de acompanhar cada painel individualmente. Porém, em instalações onde você não tem, né, uma variação muito grande de orientação, inclinação e sombreamento, esse tipo de equipamento ele se torna muito viável, né, e até mais viável do que o microinversor, pelo menos em termos de custo, certo? Porém, normalmente o microinversor ele tem uma eficiência maior, né, por justamente conseguir extrair o melhor de cada painel, né? Então isso torna o microinversor mais vantajoso nesse tipo de aspecto. Isso pode provocar, né, lógico, dependendo de cada fabricante, um valor agregado maior ao longo dos anos, ok? Porém, payback, né, a velocidade com que esse investimento vai ser recuperado com o inversor convencional, inversor tipo string, normalmente esse payback é mais rápido, ok? Pessoal, esse é um tipo de inversor tipo string, né? Ele tem as entradas aqui e eu vou ligar vários painéis em série e depois vou acoplar em uma dessas entradas aqui. Então vocês veem que é um equipamento um pouco maior, né? Que vai ser instalado na parede, né? Não vai ser instalado próximo ao telhado. Ele tem aqui esse dissipador de calor, né? E normalmente vai usar um inversor desse por instalação. Pode acontecer de precisar de mais de um, sim, porém o normal é que você instale apenas um em cada instalação, ok? Um outro tipo de equipamento que a gente pode ter, né, que faz uma função associada a esses equipamentos, é o nosso otimizador. Então, o otimizador, qual que é a função dele? Ele vai tornar aquele inversor tipo string um inversor do tipo microinversor. Então, a ideia do otimizador, né, é aproximar, digamos assim, um inversor tipo string de um inversor com a tecnologia MLPE, ok? Então são esses equipamentos, né, os principais utilizados nesse gerenciamento dos vários personagens da nossa instalação, e a gente vai ver um vídeo agora que vai explicar um pouco sobre alguns deles, ok? Então fiquem aí com o vídeo de demonstração. Então, resumindo, controlador de carga, inversor, posso ligar esse inversor na saída do controlador e aí eu consegui converter a energia dos painéis para tensão alternada, ok? Microinversor, entradas individuais, sistema modular, pode ser conectado vários inversores em paralelo por meio desse cabo, né, que já vem acoplado no inversor. Uma entrada para cada painel. Inversor convencional permite a ligação de vários painéis no mesmo equipamento, é instalado na parede, né, diferente do microinversor que é instalado sobre o próprio telhado. Tá legal? Então esses são os três principais tipos de conversores aí, de controladores para sistema fotovoltaico.